Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre gestão de pessoas. Você sabe gerir bem pessoas? Você sabe gerir bem a si próprio? Vou falar um pouco disso nesse vídeo, trazendo algumas dicas que podem lhe ajudar bastante na sua autogestão e, claro, consequentemente, na gestão de outras pessoas. Mas antes de entrar nesse tema, eu convido você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, a se inscrever. Eu sempre trago nesse canal vídeos formativos, informativos de vários temas, sobretudo temas relacionados à nossa igreja, mas também temas relacionados a questões pessoais que ajudam você a viver melhor na igreja. E esse tema da gestão de pessoas é um deles. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, aperte ali aquele sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação do vídeo que foi postado. E se você gostou, deixa aí o seu joinha. Vamos lá então no tema da gestão de pessoas. Todos nós, de alguma forma, nós gerimos pessoas, porque nós relacionamos com outras pessoas. Se você há pessoas que trabalham numa empresa e têm a responsabilidade de gerir a outros. Mas não é só isso. Em casa, você também está gerindo pessoas, porque no seu relacionamento com outros, isso está relacionado à gestão do outro. Só que para você gerir outras pessoas, primeiro você precisa gerir bem a você mesmo. Então eu trouxe aqui algumas regras básicas para a gestão de pessoas. E eu queria dizer nesse vídeo, depois eu vou fazer um outro, sobre como gerir a si próprio. Porque esse é o primeiro passo da gestão. Às vezes nós queremos gerir bem outras pessoas, mas a gente não consegue gerir a nossa própria vida. Tem gente que gosta de gerir a vida dos outros, mas a sua própria vida é um descalabro, a sua própria vida não é bem gerida. E às vezes quando a gente está cuidando muito da vida alheia, é sinal que a nossa vida está descuidada. Mas para você ajudar outras pessoas, é preciso que você esteja gerindo bem a sua vida, esteja equilibrado. E aí, então, essas dicas que eu vou trazer aqui podem lhe ser muito valiosas. Então, eu apontei aqui 8 passos, ou 8 pontos, que ajudam a pessoa a gerir bem a si próprio. Eu vou falar de cada uma delas assim rapidamente e depois eu me aprofundo um pouquinho em cada um desses passos ou desses pontos. Primeiro, é preciso ter objetivos e anotar esses objetivos. Porque quando a gente anota os nossos objetivos, quando a gente registra os nossos objetivos, nós temos eles muito claros no nosso proceder e a gente busca alcançar esse objetivo. Ponto 2. Lidar com as frustrações, saber lidar com as frustrações. Terceiro é aprender a meditar. Se você sabe meditar, você tem um autocontrole de você mesmo. Quarto, socializar o conhecimento. Conhecimento não é só para nós, conhecimento é também para os outros. Nós conhecemos para poder ajudar melhor os outros. Quem conhece e guarda para si os seus conhecimentos não tem valor algum. Depois, ponto 5, exercitar-se. Vou falar um pouquinho disso também. Quando a gente se exercita, nós ficamos melhores conosco mesmos e podemos ajudar os outros. Depois, o ponto da perseverança. Ser perseverante naquilo que nós queremos, nos nossos empreendimentos, isso ajuda e muito. E sétimo, alimentar-se corretamente. Se a gente se alimenta bem, nós nos sentimos melhor, temos mais saúde e podemos ajudar melhor os outros. E por fim, visualizar metas. Vamos lá então, nesses 8 passos que ajudam a nós gerirmos a nós mesmos melhor, primeiro para depois gerir outras pessoas. Vamos lá então, eu falei aqui deles, agora eu queria aprofundar um pouquinho em cada um desses pontos. Então o primeiro deles é ter objetivos, claro, e anotar esses objetivos. A nossa vida ela ganha um novo sentido, ou melhor, ela ganha sentido
quando a gente tem metas a alcançar, quando nós temos objetivos. Não importa a idade que você tenha objetivos na sua vida. São os objetivos que nos fazem lutar, que nos fazem acordar de manhã e dizer: vale a pena viver porque eu tenho algo a alcançar. As pessoas que não têm mais objetivos, a vida perde a graça, então tenha objetivos. Mas anote esses objetivos, porque à medida que você anotar os seus objetivos, registrar esses objetivos, você vai tê-los muito claros na sua mente e vai poder se empenhar para alcançá-lo. Então, é sempre bom registrar por escrito os objetivos ou então registrá-los na memória. E ser perseverante na busca deles. Então, o dado da perseverança na busca dos objetivos é muito importante. Há pessoas que querem alcançar alguma coisa, mas não fazem nada para isso. Elas não batalham, elas não perseveram. Nas primeiras dificuldades, acabam desistindo. Pessoas que desistem nas primeiras dificuldades, elas jamais alcançarão seus objetivos, porque nada na vida nós ganhamos com facilidade. A única coisa que a gente consegue com facilidade nessa vida é engordar. Fora isso, a gente tem que batalhar muito. Por isso, então, seja perseverante, batalhe, busque, aí você vai conseguir. Não desista, então, nas primeiras tentativas. Esse é o ponto 1. Anote os objetivos e busque esses objetivos com empenho, com perseverança, com afinco. Ponto 2. Lidar com as frustrações. Esse é um ponto muito importante na gestão, na autogestão. Porque são muitas as coisas que nos frustram nesta vida, e se nós nos esmorecermos diante das frustrações, você já imagina como vai ser a sua vida, a qualidade da sua vida. Então, saber gerir as frustrações é muito importante, porque todos nós temos frustrações. Às vezes a gente está assim esperando algo, aquilo não deu certo, ou então uma pessoa que nos frustrou, uma situação que nos decepcionou. O mundo não acaba, a vida não acaba porque você teve uma frustração ou porque você teve várias frustrações. A vida é feita de frustrações também. E saber lidar com elas é muito importante porque elas estão aí quase todos os dias da nossa vida. Então, para não ter tantas frustrações, uma dica é não criar muitas expectativas das coisas. As expectativas são importantes, mas não crie expectativas em demasia para você não ter frustração. Tem 2 filósofos que tratam disso, 2 filósofos muito antigos. O primeiro deles é Sêneca. Sêneca é um filósofo antigo e ele fala que a maior parte das nossas frustrações, elas estão relacionadas às nossas expectativas, as expectativas que nós criamos e que não foram correspondidas e que aí, devido à não correspondência daquilo que nós imaginamos, idealizamos, nós ficamos frustrados. E o Schopenhauer, que é um outro filósofo, agora bem mais recente, comparado a Sêneca, ele diz também uma coisa muito parecida, que as frustrações da nossa vida, elas se dão pela comparação, pela expectativa, mas também pela comparação que nós fazemos com as outras coisas. Então você, por exemplo, tem um celular. Aí esse celular você olha para ele e vai dizer: mas o meu colega tem um celular melhor, o meu é inferior. E aí você fica frustrado porque você não tem algo, você comparou com ele. Estou pegando esse exemplo banal para dizer que tudo na vida nos frustra quando a gente compara com alguma coisa. Eu tenho uma casa X, aí o meu vizinho tem uma casa melhor que a minha, e eu fico comparando com a dele, achando que a minha é inferior, e eu acabo ficando frustrado porque a minha é inferior. Então, as comparações, elas nos ajudam a ter frustrações. Então, não faça comparações se você não quer ter frustração. Esse é um conselho do filósofo Schopenhauer. Mas também outra dica que eu dou aqui que é valiosa, haja na gratuidade. Não fique fazendo as coisas esperando algo em troca.
Já que eu falo aqui num canal de pessoas cristãs, católicas, eu quero dizer para vocês, aquilo que a teologia da graça pede, faça as coisas gratuitamente. Se você fizer as coisas gratuitamente, você jamais se decepcionará com as pessoas. Nós decepcionamos com as pessoas quando nós fazemos algo para ela e esperamos que ela ela nos dê um retorno, que ela nos retribua com aquilo que nós fizemos. Se você não esperar retribuição, você não vai ficar decepcionado com ela. Se ela te retribuir, você vai ficar, claro, feliz com isso. Mas se ela não retribuir, você fez gratuitamente, então você não vai ter decepção. Sabe aquela pessoa que faz alguma coisa para outra e diz, olha, fulano não disse nem muito obrigado. Fiquei decepcionado com ela. Claro, você ficou decepcionado porque você esperava que ela te agradecesse ou que ela te retribuísse. E aí ela não fez isso, você ficou decepcionado. Ou seja, você não agiu na gratuidade. Se você agir na gratuidade, você não ficará decepcionado quando as pessoas simplesmente ignorar aquilo que você fez. Então, uma dica é, haja na gratuidade e você não terá decepções, não terá frustração com as suas ações ou com as outras pessoas. Outra dica que eu deixo aqui é saber que as coisas podem não dar certo. Se você, quando vai ter um empreendimento, uma ação, saber que aquilo pode dar errado, vai ajudar você a não ficar tão frustrado se de fato aquilo der errado. Se você tiver, não, isso vai dar certo e eu tenho plena convicção que vai dar certo e de repente deu errado, você vai ficar profundamente decepcionado, frustrado, porque você esperava um resultado e aquele resultado não veio. Então, tenha a consciência de que aquilo pode dar errado, pode não dar certo, isso é a coisa mais natural do mundo. As probabilidades das coisas não darem certo são maiores do que as que dão certo. Então, não fique decepcionado quando as coisas não derem certo nas suas ações. E depois, uma outra dica valiosíssima para não ter frustração. Aprenda com os erros. Erros acontecem. Erros fazem parte da vida. Uma pessoa, para aprender a andar de bicicleta, ela leva muitos tombos. Se ela não levar tombos, ela não vai aprender a andar de bicicleta e não vai ter cuidado quando andar de bicicleta. Os tombos também ajudam a crescer. Os tombos nos fazem mais fortes. Por isso, aprenda com os seus erros e você vai ver que você terá menos frustrações. Outro ponto, meditar. É valiosa a meditação na nossa vida, porque a meditação, ela nos traz equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio total na nossa vida. Então procure meditar. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, existem meditações que não são religiosas, são de equilíbrio. Eu falo aqui da meditação religiosa, dou ênfase a ela, porque eu falo para pessoas que na sua maioria são pessoas religiosas. Mas a meditação é para todas as pessoas. Mesmo que você não tenha uma religião, a meditação te ajuda a dar equilíbrio na sua vida. Então tenha a meditação como um recurso coadjuvante na sua autogestão. E para a gente fazer uma boa meditação, nós precisamos aprender a meditar. Então, eu vou te passar depois uma ferramenta que vai ajudar você a meditar, a aprender a meditar, porque a meditação é um exercício que nós fazemos na nossa vida, seja a meditação espiritual, seja a meditação para relaxamento, seja a meditação para o autocontrole, aprenda a meditar. Por isso que é importante na meditação nós termos método para meditar. Esse método, por exemplo, se é uma meditação religiosa, o método da Lécio Divina, da leitura orante, ele ajuda bastante. Eu fiz um vídeo só com esse tema, dê uma olhadinha nos meus vídeos anteriores. Além de aprender a meditar, uma outra dica importante para a autogestão: socializar conhecimento. Tudo que nós sabemos não é para nós mesmos, conhecimento não nos pertence.
Quando a gente tem conhecimento e guarda para si, é como você guardar uma semente num frasco. Ela não vai germinar, ela não vai dar outras sementes. Agora, quando você partilha conhecimento, ele se multiplica. Uma das únicas coisas que se multiplica ao dividir é conhecimento. Então, busque conhecimento, mas partilhe o seu conhecimento. À medida com que você ensina a outros, partilhe os seus conhecimentos, você aprende mais e faz com que outras pessoas também aprendam. Por isso, então, dialogue sobre ideias. Quando você senta entre os amigos, em vez de falar da vida alheia, em vez de falar mal dos outros, discuta ideias, partilhe conhecimento. O seu papo fica muito mais saudável. Isso vai ser saudável para você, vai ser saudável para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas mais sábias, a gente as reconhece pela conversa. Quando alguém numa conversa, o papo é só sobre a vida alheia, falando mal da vida alheia, aquela pessoa revela ser muito pobre intelectualmente, espiritualmente. Agora, se você partilha ideias, discute ideias, isso traz uma contribuição para você e para aqueles que te cercam. Então procure dialogar sobre ideias, isso ajuda muito. Seja tolerante também. A tolerância é fundamental para o convívio social, é fundamental para o equilíbrio. Nós vemos hoje tantas pessoas intolerantes, elas não aceitam ideias diferentes, não aceitam pontos de vista diferentes. Isso é terrível para a humanidade. É terrível para a própria pessoa, é terrível para o seu círculo social e é terrível para a humanidade, porque a intolerância em qualquer âmbito, seja a intolerância política, seja a intolerância religiosa, seja o preconceito com o diferente, tudo isso é de uma pobreza descomunal. Então procure ser uma pessoa tolerante. Saiba que você não é dono da verdade. Saiba que a verdade existem muitas facetas. Você pode conhecer uma delas, mas a outra pessoa conhece uma outra que você não conhece ou desconhece. Então, por isso, seja uma pessoa tolerante com o diferente, com as ideias diferentes, com pontos de vista diferentes do seu. Isso vai mostrar civilidade, vai fazer você ser uma pessoa mais agradável, as pessoas vão gostar de estar com você, porque você respeita as diferenças e o pensamento diferente do outro. Isso é de uma beleza sem tamanho. Procure agir dessa maneira e você vai estar gerindo melhor a sua própria vida e tendo um bom relacionamento com os demais. Portanto, não se ache dono da verdade. Você pode saber muitas coisas, mas tem muita coisa que você não sabe. A gente morre e não aprende tudo dessa vida. Por isso, respeite as pessoas nos seus saberes. Outro ponto importante é saber dividir espaço. Dentro da socialização de conhecimentos, dividir espaço é muito importante. Espaço para o outro poder se manifestar, espaço para o outro poder ser quem ele é. Não podemos querer que as pessoas sejam como nós somos. Como nós somos, devem ser respeitados, mas devemos respeitar a maneira da outra pessoa ser também. Isso é regra básica do convívio social. Até os animais que não sabem o que é convívio social, que não estudam sobre isso, às vezes respeitam o espaço do outro, respeitam a maneira do outro ser, e o ser humano, que é um ser racional, acaba não tendo esse comportamento. Isso é bem desagradável. Então, divida seus conhecimentos, isso é muito valioso, mas divida seu conhecimento sempre pautado pelo respeito, sempre pautado pelo respeito com o outro. Todas as pessoas, elas querem o bem, mas às vezes querem o bem de maneira diferente da sua. A gente vê tanta discussão dentro da igreja por ideologias, por pensamentos diferentes. Isso é profundamente desagradável, porque a outra pessoa, com certeza, na maneira dela pensar, ela também quer o bem. Então aprenda a respeitar, a gente só conquista a outra pessoa
pelo amor, não pela agressão, seja agressão verbal, seja agressão física. Nunca pela agressão você conquista o outro. Conquiste pelo amor, pelo respeito. Isso é fundamental. Uma outra dica para autogestão é exercitar-se. Talvez você se pergunte, mas o que tem a ver exercício com autogestão? Tem tudo a ver. Quando você pratica exercício, você está gerindo o seu próprio corpo para você estar bem, para poder estar bem com os outros. Então, descubra os exercícios físicos que lhes são mais eficazes, mais agradável e procure fazê-los, né? Por exemplo, uma caminhada faz um bem enorme para a cabeça, para o corpo, para o coração. Se você tem uma prática de caminhar, por exemplo, não custa nada e faz um bem enorme para você gerir o seu próprio corpo, gerir a sua própria mente. Correr também, as pessoas que podem correr, faça esse exercício, isso não custa e faz um bem enorme, como também andar de bicicleta, nadar, exercícios que não custam nada. Lembro que na infância as pessoas gostavam de fazer uma brincadeira de pular corda, né? É tão simples, mas faz um bem enorme para o físico, para o corpo e não custa nada. E aí existem outros exercícios que aí têm preço, custam, né? Como por exemplo, pilates, massagens, essas coisas todas ajudam o corpo a estar melhor, você está melhor com você mesmo. As pessoas que praticam exercício, elas melhoram o seu humor, elas melhoram o seu raciocínio e, claro, consequentemente, ela melhora no seu relacionamento com o próximo. Então, procure praticar exercícios na sua autogestão e você vai gerir também bem a vida das outras pessoas. Um outro item, seja perseverante no seu empreendimento ou nos seus empreendimentos, nas suas buscas, né? A pessoa persistente, ela consegue alcançar aquilo que ela deseja e isso é bíblico. Tem uma passagem bíblica que diz: batei e a porta se abrirá, pedi e recebereis. Então Jesus conta aquela parábola de uma pessoa que recebeu uma visita a altas horas da noite. E aí então ela não tinha o que oferecer para aquela visita. Ela recorreu ao vizinho, bateu na porta do vizinho, já era tarde da noite. O vizinho ficou incomodado. Ela disse: olha, eu recebi um amigo meu, eu não tenho nada para oferecer para ele. Você não poderia me emprestar alguma coisa? O vizinho: não, eu já estou dormindo, não me incomode. E ele não desistiu. Ele continuou batendo lá na porta até que o vizinho abrisse a porta. E o vizinho abriu, estava aborrecendo, abriu a porta para ele, deu o que ele havia pedido e ele alcançou. Jesus conta essa parábola para ensinar perseverança, perseverança em pedir as coisas para Deus, perseverança nas nossas buscas. Há muitas pessoas que desistem nas primeiras portas fechadas, nas primeiras batidas, negou, ela já desiste. E essas pessoas não vão conseguir as coisas, porque elas não são perseverantes. Aí Jesus, nessa passagem bíblica, com essa parábola, ele ensina a perseverança, a não desistir nas primeiras dificuldades, a não desistir diante das portas fechadas, a não desistir diante das buscas, né? Sejamos perseverantes. Se você quer gerir bem a sua vida, tenha essa meta, ser perseverante. Você vai conseguir alcançar os seus objetivos, sim, seja por mérito, seja cansando a outra pessoa. E aqui eu me lembrei de uma outra passagem bíblica, aquela do juiz insensível, a viúva que insistia para o juiz atender a sua causa e ele a ignorava, mas ela ficava todo dia lá na porta do juiz pedindo que ele a atendesse. E aí o juiz se sentiu muito incomodado, falou: se eu não atender essa mulher, ela vai ficar me importunando a vida toda, então eu vou atendê-la. E ele atendeu a mulher, porque ela foi perseverante. Assim Deus ensina-nos a sermos perseverantes também, porque a gente vence às vezes pelo cansaço. Então seja perseverante, que é um gesto de autogerir a sua vida. E por fim, alimentar com qualidade. Por fim não, o penúltimo ponto, alimentar com qualidade. Quando nós temos uma boa alimentação, e isso não é tão simples assim,
Porque às vezes nós somos muito relaxados na nossa alimentação e isso interfere na nossa vida, interfere na nossa saúde, seja saúde física, seja saúde mental. E se nós não tivermos uma boa saúde, como é que a gente vai conseguir os nossos empreendimentos, os nossos relacionamentos com as pessoas? Então, cuidar da saúde também é fundamental para a autogestão. E aí então entra a questão da alimentação. Isso é algo que todos os nutricionistas dizem, médicos dizem, e é válido a gente levar isso em consideração. Então, descobrir os benefícios da boa alimentação ajuda muito a uma autogestão. Por isso que é importante aqueles procedimentos muito simples no dia a dia da nossa vida, substituir certos alimentos, por exemplo, aí na cozinha, você que cozinha, que usa condimentos comprados em supermercados, industrializados, substitua isso para condimentos naturais. Isso vai ser muito mais saudável na sua vida. E também você pode procurar tirar coisas como refrigerantes, que faz um mal enorme para a saúde, às vezes a pessoa, porque é mais fácil, mais cômodo, né, do que um suco natural, tomar refrigerante. Refrigerante não agrega nada na nossa vida, a não ser engordar, porque tem muito açúcar, né, mas tem outros fatores prejudiciais também. Eliminar refrigerante da vida já ajuda bastante na qualidade de saúde. Também consumir frutas, verduras, legumes, isso ajuda e ajuda muito para um bom equilíbrio na alimentação. Por isso, então, evite também alimentos processados. Às vezes nós achamos saborosos alimentos processados, mas eles têm um teor altíssimo de produtos químicos, eles têm muito sódio. Isso prejudica a saúde. Então, enlatados, por exemplo, né, que parece que facilita a vida, mas complica a nossa saúde. Uma pessoa que está autogerindo bem, ela evita essas coisas. E também é importante não exagerar nos carboidratos, né? Consumi-los naquilo que é necessário para o próprio organismo. E também preferir consumir alimentos como, por exemplo, carnes brancas, peixes, aves, ovos, né? Que são muito mais saudáveis do que outros tipos de alimento. Então, esse cuidado com a saúde já é uma demonstração de que nós estamos gerindo bem a nossa vida. Quem se alimenta com qualidade, quem se preocupa com a alimentação, ele está gerindo bem a sua vida. E tomar bastante água, líquidos, água é muito saudável e às vezes a gente está aí ao nosso alcance e a gente acaba não tomando como deveria. Isso faz um bem enorme para a nossa vida. E agora, por fim, saber visualizar as metas. Uma pessoa que está gerindo bem a sua própria vida, ela consegue visualizar as metas que ela tem diante de si. Por isso, então, quando a gente está nesse processo de visualização de metas, alguns procedimentos são importantes. Primeiro, a questão da fala, da palavra. Procure ser impecável com a palavra. Uma pessoa que está gerindo bem a sua vida, ela mede as palavras para não ferir outras pessoas. Ela não leva nada para o lado pessoal. Às vezes alguém nos agride verbalmente, mas se você está bem fisicamente, mentalmente, você sabe que aquilo não é nada pessoal. Nós falamos aquilo que nós temos dentro de nós. Então, não leve em conta agressões. Você vê aí nas redes sociais, nos comentários, quantos comentários agressivos, quanta gente agredindo gratuitamente outras pessoas que elas nem conhecem. Isso tudo mostra, revela quem ela é. Uma pessoa amarga, uma pessoa doente, uma pessoa que não está feliz com a vida. Isso tudo, por isso não leve em consideração o que as pessoas dizem de você. Se você está bem, você não dá importância a comentários maldosos alheios. E depois, procure não tomar decisões precipitadas. Às vezes, no afã de conseguir algo, nós acabamos tomando decisões precipitadas. Decisões precipitadas sempre passíveis de nós incorrermos em erros, né? Às vezes a gente olha uma pessoa, nem sabe quem ela é, já coloca um rótulo nela.
já diz, não fui com a cara daquela pessoa, ou então já classifica aquela pessoa, nem sabe quem a pessoa é, e isso é muito desagradável, mostra que você é uma pessoa superficial, quando você, sem saber quem é alguém, já coloca um rótulo nela. Isso é de uma pobreza sem tamanho. Então, se você está gerindo bem a sua vida, procure não tirar conclusões precipitadas, não rotular as pessoas e procure dar o melhor de você mesmo. Sempre nos seus afazeres, procure fazer o melhor. Seja o que for que você esteja fazendo, faça o melhor de você. Isso vai te ajudar muito. Bom, então essas dicas eu trouxe para falar para vocês que acabou de sair um livro meu sobre este tema, A Arte de Gerir Pessoas. E no primeiro capítulo deste livro eu falo da autogestão, desses elementos que eu trouxe neste vídeo para você. Então, esse livro acabou de sair, é esse daqui, A Arte de Gerir Pessoas. Gerir-se bem para gerir bem os outros. Ele foi publicado pela editora Ideias e Letras. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição deste vídeo o contato com a editora, o 0800 que você pode ligar e pedir esse livro. Esse livro já está nas livrarias, mas se você não encontrar numa livraria próxima da sua casa, você pode encomendá-lo nesta mesma livraria. Geralmente as livrarias aceitam encomendas. E se você quiser pedir diretamente na editora, é só você ligar para a editora Ideias e Letras, lá no 0800 e fazer o seu pedido. A Arte de Gerir Pessoas. Padre José Carlos Pereira. Aqui não está o padre na frente, mas sou eu mesmo. Então esse livro aqui é um livro que ficou belíssimo e na primeira parte eu trago um pouco esses pontos que eu tratei nesse vídeo aí. Então se você gostou e quer aprofundar mais, peça esse livro. Eu vou fazer outros vídeos com outros enfoques dos capítulos também que eu trato desse livro. Claro, de uma forma bem resumida, só um aperitivo para você depois degustar e aprofundar tendo o livro. Tá ok? Então fica a dica. A Arte de Gerir Pessoas. Editora Ideias e Letras. Lançamento agora nesse mês que nós estamos terminando. Foi publicado agora em setembro, no finalzinho de setembro, e ele já está nas livrarias. Por hoje é isso. Se você gostou deste livro, adquire. Se você gostou desse livro, desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Eu deixo aqui o meu abraço, deixa aí o seu like. Até o nosso próximo vídeo e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.